Olá, bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Sou Fábio Tadeu Araújo, sócio-dirigente da Brain Inteligência Estratégica, e hoje convido você a ouvir um pouquinho sobre o home office no novo mundo das famílias brasileiras. Durante o mês de agosto, a Brain realizou 16 grupos de foco em 7 capitais brasileiras, com mais de 120 participantes e quase 40 horas de debates. Esse debate versou sobre como as famílias brasileiras estão vivendo os seus lares durante a pandemia. Esses grupos de foco tiveram por objetivo entender em profundidade como que as pessoas estão vivendo os seus lares. Detalhamento de como que elas estão se relacionando com a cozinha, com a varanda, com o trabalho em casa, com a aula das crianças em casa, se elas mudaram a forma como pensam a vida dentro dos lares, se elas pensam em mudar de imóvel, e se elas pensam em mudar de imóvel, mudou o tipo de imóvel e foi impactado por causa da pandemia? Cada grupo teve cerca de 2 a 2 horas e meia de debates. Os resultados completos da pesquisa você poderá ver no dia 22 de setembro. Se por acaso já passamos o dia 22 de setembro, significa que o vídeo já está também aqui no nosso canal no YouTube. Antes de falar sobre como os brasileiros estão vivendo a sua casa durante a pandemia, eu convido você a se cadastrar no nosso canal do YouTube. Vou colocar aqui um QR Code para que você possa passar o seu celular e se cadastrar. Caso você esteja com o seu celular, ao final do vídeo você pode se inscrever diretamente também, e não esqueça de colocar o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Importante também destacar a participação da ADIT e do Secov São Paulo, que foram parceiros, co-realizadores dessa pesquisa que entrou em profundidade na vida dos brasileiros durante a pandemia. Primeira coisa que eu quero falar é sobre home office. E a gente brincou aqui, meu nome é home office, mas pode me chamar de trabalho adaptado. Pois é, talvez nenhum tema tenha sido tão debatido durante a pandemia em se tratando de lar do que a ideia do home office. O home office surgiu agora, ou ele veio para ficar, ou agora ele vai de vez em algo que já existia há muito tempo. Quais são as possibilidades sobre o home office? O que pensa de verdade o brasileiro sobre o home office? Primeiro, que nem todo mundo pode fazer home office. Essa é a primeira constatação importante. Pode fazer home office, basicamente, empresários, profissionais liberais e funcionários de escritório. E ainda assim com as suas exceções. Mas como que essas pessoas viveram o dia a dia? Nenhuma palavra define melhor do que a palavra adaptação. Uma casa não foi feita para trabalho, ela foi feita para se viver, comer, desfrutar. Ainda que parte dos lares tivessem um escritório propriamente dito, ou um home office propriamente dito, em geral pessoas que têm parte do seu trabalho dentro de casa, ou professores universitários, ou pessoas que gostam de um cantinho para estudar e trabalhar, ainda que apenas parcialmente, isso é a minoria, porque em verdade a maior parte das famílias tem seus lares para o desfrute e a vivência em família e com amigos. Então, a adaptação começa daí. Um imóvel não é pensado para o trabalho. Às vezes ele tem um cômodo que é transformado em escritório, mas ele não foi pensado, obviamente, para trabalho, nem na sua área privativa, nem na sua área de uso comum. E eu vou falar aqui de 3 adaptações importantes que foram realizadas pelas famílias brasileiras durante a pandemia. A primeira, a adaptação do espaço. A adaptação do espaço deu-se pela necessidade de tentar se fixar um ambiente dentro da casa que pudesse ser o espaço de trabalho. E comumente esse espaço foi a sala. Muitas vezes a sala de estar, mas quase sempre a sala de jantar. Por quê? Porque aqui tem uma mesa com cadeiras, né? Mas essa adaptação, por vezes fixa, passou também por uma sequência de espaços. Da sala para a varanda, da varanda para o quarto, do quarto para a sala, para a varanda, se adaptando ao ciclo doméstico da família, de refeições, de recebimento de encomendas,
de conflito de horários, quem é que vai trabalhar, as duas pessoas precisam fazer conferência, porque uma coisa é estar simultaneamente trabalhando lado a lado no notebook. Outra muito diferente é um notebook ao lado do outro notebook com alguém precisando fazer uma conferência, porque as videoconferências viraram momento absoluto durante o tempo de trabalho, já que nós não estamos no espaço físico com os colegas de trabalho. Então, essa conexão deu-se maciçamente à distância pela internet, pelos diferentes aplicativos de comunicação. Portanto, duas pessoas falando uma do lado da outra o tempo inteiro gera um conflito. E aí é que esse ajuste ao ciclo doméstico deu-se como necessidade. O espaço é na sala, os dois trabalham na sala de jantar, mas agora temos que arrumar a mesa para o almoço, ou para o jantar, ou para o café da manhã. Bom, então enquanto um arruma a mesa, o outro agora tem que trabalhar no quarto. Ou seja, esse ciclo de espaço é a primeira grande adaptação que as pessoas tiveram que vivenciar ao longo desses mais de 6 meses de pandemia. Adaptação de tempo. Esse foi o segundo grande desafio em se tratando de home office para as famílias brasileiras no tempo de pandemia, né? A necessidade de muitas vezes um trabalho muito comprimido ou muito estendido. O que eu quero dizer com isso? Além do trabalho que nós passamos a ter que realizar em casa, as crianças estão em casa. E para todos aqueles que têm filhos, esta adaptação de tempo foi muito maior do que para os que não têm filhos em idade escolar. Por quê? Porque muitas vezes houve a necessidade de acompanhar os filhos nas aulas online ou nos exercícios realizados pós-aula online em casa, comprimindo, portanto, o horário de trabalho, que sobrou menos tempo para executar a mesma quantidade de tarefas, ou o mais comum, a extensão da quantidade de tempo de trabalho. Pois se a pessoa teve que reservar amanhã, por exemplo, para estudar com o filho, ou ela consegue realizar tudo na parte da tarde, ou ela vai terminar de trabalhar à noite, isto é, depois do jantar e da arrumação do lar. Então a necessidade de adaptação do tempo de trabalho foi muito intensa durante a pandemia em se tratando de home office, com um adicional de dificuldade. O encavalamento de uma reunião online em seguida da outra. Antes as pessoas, por incrível que pareça, tinham mais tempo para realizar as próprias atividades ou se comunicar dentro do horário de trabalho, inclusive sobrando tempo para as pausas de cafezinho. Como agora nós não temos mais o tempo de deslocamento ou o tempo do cafezinho, houve uma interconexão contínua de uma reunião terminando, começando outra, e começando outra, e começando outra, e começando outra. Isso acelerou e intensificou a necessidade de adaptar. E qual foi a grande crítica ou desconforto gerado por isso? A dificuldade de entender e de dosar o equilíbrio entre tempo da família, tempo para o trabalho. Tudo passou-se a se confundir dentro do ambiente do lar das pessoas. Terceira adaptação, adaptação de móveis e equipamentos. Se uma residência não foi pensada para ser um ambiente de trabalho, a ergonomia dos móveis também não o foi, Então, o formato das mesas, das cadeiras, foi muito comum, inclusive, empresas disponibilizarem cadeiras para os seus funcionários, porque a falta de ergonomia estava causando dificuldades e dores nas pessoas que estavam dentro de casa. Então, primeiro, essa necessidade de móveis e equipamentos. Mas não fica nisso. E a internet, e a conexão segura, e a qualidade do computador, ou a qualidade do notebook, a instabilidade da rede, a necessidade de ter que conectar um servidor à distância muito mais pesado num arquivo muito grande. Ou seja, a necessidade de adaptação de móveis e equipamentos foi a terceira grande adaptação pela qual as famílias brasileiras tiveram que viver e ainda estão vivendo durante a pandemia. Eu quero ler aqui a frase de um dos nossos participantes que resume muito bem essa dificuldade e confusão que o trabalho nas residências trouxe para a vida das pessoas. Meu trabalho não é mais trabalho, porque agora misturou casa com trabalho. A gente trabalha o triplo que trabalhava antes. Tem o filho
Tem que dar atenção para o filho que também está se acostumando. Está pesado, mas estamos nos adaptando. Chega uma hora você não sabe o que é sala, quarto, cozinha, varanda. Eu tive que adaptar. Não tinha espaço específico. O espaço que eu mais uso é na sala, mas é dividido entre eu e minha filha. Metade da mesa é minha, metade restante é dela e o restante ainda, quem usa é a minha avó. Diz uma participante de Brasília, Distrito Federal. Enfim, nós sabemos que para as famílias de alto padrão é possível facilmente adaptar para os imóveis do futuro um espaço dedicado ao home office ou que ele possa ser flexibilizado para um uso também de home office. Mas mais de 80% das famílias brasileiras adquirem um imóvel que não tem espaço para um home office específico. Nós refletimos em conjunto com esses mais de 120 participantes quais são as soluções possíveis em se tratando de planta e em se tratando de uso de área comum. Se você quer saber esses detalhes, assista a apresentação completa no próximo dia 22 de setembro. Ou entre no vídeo assim que ele for postado aqui no nosso canal da Brain. E não esqueça, fique por dentro do mercado com a Brain.